Olá! Este vídeo é para quem é novo aqui no canal, para quem é nova aqui no canal e também para todas as pessoas que falam português, especialmente português do Brasil, brasileiros, brasileiras e outras pessoas também que falam português. Porque neste vídeo eu vou trazer informações importantes, inclusive informações que todo brasileiro, toda brasileira deveria saber. Porque nós vamos falar da língua portuguesa falada no Brasil e da importância que ela tem no mundo. Vamos começar falando de PLE. O que seria PLE? Que as pessoas vão ver aqui muito no canal, né, no meu canal, porque o meu canal fala sobre PLE. Português como língua estrangeira. Então, PLE é português como língua estrangeira. O ensino de português como língua estrangeira é um ensino de PLE. Há estrangeiros que aprendem português, sim, né? Então, muitas pessoas, muitos estrangeiros estudam português do Brasil, não só português do Brasil, estudam português europeu, né, que é o português de Portugal. Então, muitas pessoas estudam português e muitas dessas pessoas escolhem o português do Brasil. Então, para o brasileiro, para a brasileira, para as pessoas aqui do Brasil que pensam que ninguém se interessa pela língua portuguesa do Brasil, ninguém se interessa em aprender português, essas pessoas estão enganadas, né? Há muita gente que estuda português do Brasil e eu vou mostrar aqui neste vídeo. Por exemplo, vejam só, o Duolingo, né, que está presente em quase todos os países do mundo, né, acredito, em muitos países, eles têm um banco de dados, né? Eles têm um banco de dados e nesse banco de dados eles ficam sabendo, né, por conta desse banco de dados, quais são as línguas mais acessadas, mais procuradas no mundo, né? Então, aqui as línguas mais populares estudadas no Duolingo em 2025. Não vou falar sobre o Duolingo, né? Não vou falar sobre o Duolingo, porém, né, o que nos interessa neste vídeo? Saber deste banco de dados. Muitas vezes as pessoas, quando têm interesse em aprender um idioma, começam pelo Duolingo, depois procuram outros recursos. Mas ele tem esse banco de dados aí que mostra o interesse no mundo. Então, o português fica em nono lugar, não é? Que é uma posição muito boa, porque há muitas línguas no mundo. Então, é uma posição muito boa, principalmente porque é mais mundial. Se nós pegarmos a América Latina, por exemplo, o português terá uma posição muito maior, muito mais, provavelmente, né? Não estou aqui com uma pesquisa, mas provavelmente segundo ou terceiro lugar, né? Porque as pessoas vão aprender o inglês, depois muitas pessoas da América Latina estudam português, estudam bastante português, né? Muitas pessoas estudam português do Brasil. Então, no mundo, a posição está boa, estamos bem. E por que as pessoas estudam português? Por diversas razões. Para trabalho, sim, muitas pessoas trabalham em empresas brasileiras ou trabalham em empresas que têm negócios com empresas brasileiras, especialmente aqui na América do Sul. Acontece muito isso. Então, muitas pessoas estudam português por trabalho, para melhorar o currículo. Muitas pessoas estudam português porque têm um relacionamento com um brasileiro, uma brasileira, isso acontece muito também. Ou porque a pessoa tem alguém na família que tem algum relacionamento com brasileiro e a pessoa também quer estudar para ter mais contato com aquela pessoa que entrou, para a família, enfim. Há muitos casos, pessoas que gostam de idiomas. Aqui nós temos pessoas que gostam muito de idiomas, né? Eu sei que muitas pessoas dizem que brasileiro não estuda, não fala outros idiomas, mas há muitos brasileiros que estudam bastante, sim, outros idiomas, né? É porque a população é muito grande, mas nós temos muita gente aqui. Mas muitas pessoas, sim, se interessam. E os estrangeiros, quando se interessam por línguas, poliglotas, e pessoas que falam várias línguas, se interessam muitas vezes pela língua portuguesa e muitas vezes pela língua portuguesa do Brasil.
Então, há sim diversos interesses. Eu provavelmente esqueci vários deles, né? Mas há muito interesse sim. E nós temos também um exame de proficiência de português do Brasil, né? Veja que interessante, porque Portugal tem o seu teste, o seu exame de proficiência, e o Brasil tem, nós temos aqui o nosso, né? Inclusive, no curso que eu tenho sobre como ensinar PLE, eu falo em detalhes sobre o CELPE-BRAS e a professora Maria Inês, que é uma professora portuguesa que mora em Portugal, que dá aulas de português europeu, ela está lá no meu curso também falando sobre o exame de proficiência de português de Portugal. Então, é uma curiosidade aí para você, mas é importante. Nem todo mundo vai precisar saber como funciona e tal, mas é importante que os brasileiros, de uma forma geral, saibam que existe esse exame. E aí as pessoas fazem essa prova para estudar no Brasil, para ter a naturalização brasileira, né, para morarem no Brasil, terem os documentos e tal. Então, muita gente estuda, faz esse exame do CELPE-BRAS. Inclusive, eu sou examinadora oficial do CELPE-BRAS, eu fiz o curso para, para ser examinadora. Livros e materiais. Existem livros de português como língua estrangeira? Sim, assim como existem livros de inglês para quem quer estudar inglês, francês, italiano, espanhol. Claro que nós temos poucos materiais se nós compararmos, né, com os materiais de inglês, de francês ou de espanhol. E mesmo talvez, né, não sei o alemão se há muitos materiais ou não. Não conheço, mas em francês há muito mais material, muito mais livros. Em inglês, então, nem se fala. E eu trouxe aqui como exemplo, há muitos materiais feitos por várias editoras, livros didáticos, né, livros de apoio. E é claro que eu trouxe aqui os meus livros, né? Eu tenho vários livros que são livros de apoio, né? O professor adota um livro didático ou ele prepara as aulas, enfim. E ele pode usar livros de apoio também, livros que vão complementar as aulas de português como língua estrangeira. Então, eu tenho vários deles aqui. No meu site, há vários outros, inclusive livros de leitura fácil. Há muita coisa, também atividades para usar em sala de aula, mas estes, né, 3 livros aqui são mais famosos, digamos assim, são mais vendidos, né? Ensinar português para estrangeiros é como ensinar português para brasileiros? É a mesma coisa? Né? Para aqueles que ensinam português no ensino médio, no ensino fundamental, então é a mesma coisa? Não, né? Claro que o professor que ensina português no ensino fundamental, ensino médio, está muito preparado, conhece muito bem a língua portuguesa, mas seria ideal fazer um curso para saber como se ensina português para estrangeiros, porque é um ensino diferenciado. Nós ensinamos outras coisas. Algumas coisas são parecidas, muitas coisas são diferentes. Um exemplo, né? Quando nós vamos à escola, quando nós entramos no ensino, na escola, no ensino fundamental, mesmo na pré-escola, nós já falamos português. Claro, principalmente no ensino fundamental, nós já falamos muita coisa, nós já entendemos e nós temos uma gramática internalizada, né? Que não é a gramática normativa, não é aquela gramática dos livros de gramática. Muitas vezes não é considerada correta, e existe a questão dos linguistas, existe aí um debate, eu não vou entrar neste debate, mas nós sabemos que a língua que nós falamos no dia a dia não é a mesma, idêntica ao livro de gramática. Mesmo os professores de português, que conhecem toda aquela gramática, conhecem a língua mais formal, digamos assim, no dia a dia acaba usando uma outra linguagem, muitas vezes. Então, nós somos praticamente bilíngues, né? Nós temos aí
ah, nós estudamos uma língua mais formal e usamos também uma língua mais informal que nós conhecemos, que nós ouvimos no dia a dia. O estrangeiro não conhece nenhuma, ele não fala, ele não sabe nem dizer bom dia, oi, né? O estrangeiro que vai começar agora, claro, né? Eu, por exemplo, estudei francês, eu tenho 30 anos já de francês, mas quando eu comecei, eu era adolescente, eu estava no ensino médio. Eu entrei no curso de francês sem saber falar nada, eu não sabia nenhuma palavra. E eu fui aprendendo, então muitos estrangeiros começam assim, a não ser que já tenham estudado, mas no início a pessoa não fala. Então ele não conhece nem aquela língua popular que ele vai encontrar nas ruas e nem mesmo a língua formal dos livros de gramática. Ele não consegue comprar um pão, né? Ele não consegue comprar um pão de queijo, um café. Então ele precisa disso. E se ele usar somente a língua, se a gente ensina somente a língua formal, aquela dos livros de gramática, ele vai ter problemas de comunicação com as pessoas no dia a dia. Ele não vai conseguir entender. Vou dar um exemplo, né? Você. O você muitas vezes nem está nos livros de gramática. Provavelmente hoje em dia sim. Antigamente não era muito, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O tu é usado? É, mas é menos usado do que o você. O vós é usado? Não. Ninguém usa o vós em comunicação do dia a dia e nem mesmo dentro de empresas. Em e-mails formais de empresa, ninguém usa o vós. Algumas pessoas usam vós em situações específicas. E esse estrangeiro muitas vezes não vai ter contato com essas situações específicas. Nós aprendemos o vós na escola, mas automaticamente nós não usamos na vida do dia a dia, no dia a dia, porque a gente tem internalizado aquilo, a gente sabe o que usar no dia a dia. O estrangeiro não. Uma vez que você ensina, ele vai usar. Quando a gente aprende uma língua é assim, a gente aprende algo e a gente já quer usar com todo mundo aquilo, né? Não tem aquele discernimento porque nós não aprendemos aquilo. Então, no ensino de língua de português como língua estrangeira, geralmente não se ensina a voz, a não ser num curso mais avançado. No início não, porque o aluno tem pouco repertório no início, e ele vai querer usar todo o repertório que ele tem, e ele imagina comprar um pãozinho e usar o voz, né, para conversar com as pessoas lá da padaria, né? Seria complicado. E aí, o você muitas vezes não existe, às vezes sim, né? Muitos livros de gramática trazem o você, outros não tanto, enfim. Mas ainda que ele saiba o você, ele sabe você, mas ele não tem aquela noção do se, que nós usamos muitas vezes. Você tá bem? Na língua normal. Você tá bem? Você vai ao mercado? Muitas vezes as pessoas dizem você vai no mercado, não é a gramática oficial, não é? É uma gramática de uso ali, popular, mas não é oficial. Mas existe uma regra para ela também. E aí ele aprende o se, ele tem que aprender como usar o se. Ele tem que aprender a ouvir, ele não precisa usar necessariamente, ele tem que aprender a entender, porque ele vai ouvir tudo, ele vai ouvir isso, se, to, tá, né? E se ele aprende a usar, ele precisa aprender aquela regra internalizada que todos nós temos, porque nós dizemos, por exemplo, você tá bem, como é que você, como você está, né? Sim, como é que você está também é usado, mas não é usado entre mim e você, né? Entre mim e você. Entre você e ele, e não entre você e ele. Então, algumas coisas nós usamos, nós sabemos como usar, é algo que nós aprendemos naturalmente. Nós não aprendemos na escola, mas aquilo vem de forma natural. E o estrangeiro não vai ter isso, porque nós também não vamos ter nas línguas estrangeiras que nós estudamos, né? Tudo isso para dizer a importância de fazer um curso, de estudar como ensinar português para estrangeiros, né? Então, para quem tem interesse, para quem quer ensinar português para estrangeiros, eu tenho um curso desde 2017, mas ele está na quinta versão já.
Eu sempre mudo, faço uma versão nova, mudo todas as aulas, coloco tópicos diferentes, atualizo, né? Esta é a versão de 2026. Para quem tem interesse, deixarei aqui nos comentários, né, na descrição, né, também do primeiro comentário, o link para o curso, se você tem interesse, e se você não tem interesse, se você conhece alguém que possa ter interesse. Nos vemos então no próximo vídeo.